Olá, amigo concurseiro, amiga concurseira, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena Sapienza, eu sou delegada de polícia no estado de São Paulo e sou professora de Direito Penal aqui no QConcursos. Hoje eu trago um tema muito importante para estudarmos juntos. É um tema um crime que sofreu muitas alterações legislativas, entendimentos, e a gente precisa falar sobre esse tema, precisa estudar com bastante atenção, que se já vinha sendo cobrado antes, agora então será cobrado uma frequência muito maior, né? Eu estou falando dos crimes contra a honra, da injúria preconceituosa, da injúria racial. Então, nós vamos dar uma leve pincelada nos crimes contra a honra para chegar na injúria, para a gente ver a injúria preconceituosa e ver a injúria racial, o que mudou, como ficou. Vamos dar uma olhadinha em tudo isso e tirar de letra aí qualquer questãozinha sobre crimes contra a honra. Vamos lá? Trouxe um material para a gente poder enxergar melhor, né, o tema. Para a gente começar a falar sobre crimes contra a honra, eu preciso que vocês entendam de uma vez por todas a diferença entre calúnia, injúria e difamação. Pessoal, a gente acha às vezes que sabe a diferença sobre esses crimes, mas na hora da prova a gente erra, na hora do plantão a gente erra, na hora de fazer uma peça a gente erra. Então é um tema muito delicado, é fácil, mas se a gente não prestar atenção e não entender, a gente acaba errando. No meu dia a dia, nos plantões, a gente vê o pessoal errando os crimes contra a honra, até advogados, né, chegam para relatar um crime e falam, tipificam de forma incorreta. O policial às vezes que apresenta a ocorrência, às vezes o registro se dá errado. Então a gente tem que entender, não adianta só decorar, a gente tem que entender esses crimes, entender quando cabe cada um deles, o que cabe em cada um deles, para não errar nem na vida prática, nem numa prova. Então, o que nós temos aqui? Nós temos crimes contra a honra. E a doutrina divide a honra em honra objetiva e honra subjetiva. Se a gente não entender a diferença entre honra objetiva e honra subjetiva, a gente não consegue nem começar esse estudo. Então, o que é a honra objetiva? A honra objetiva é a forma como os outros me enxergam, é a minha reputação, é o que a sociedade tem sobre a Milena. Quem é a Milena? A Milena, ela é delegada, uma boa delegada, ou uma delegada ruim, enfim. Ela é uma professora de direito penal, a Milena é uma mulher direita, é uma mãe de família. Então, isso é como a sociedade me enxerga, seja de forma positiva, seja de forma negativa, mas é como os outros me enxergam, a minha reputação. Já a honra subjetiva é a forma como eu me enxergo, é a minha autoimagem, né? É a minha autoestima, o que eu tenho de mim mesma. Eu me enxergo como uma pessoa bacana, não, como uma pessoa inteligente, o que eu vejo de mim mesma. Essa é a minha honra subjetiva. E por que a gente tem que entender isso? Porque se a gente não entende esse começo, esse fundamento, a gente não entende por que às vezes cabe a exceção da verdade, às vezes não cabe, a gente não entende nada. Então a gente tem que começar entendendo o que é honra objetiva e subjetiva, para agora a gente entender o que é calúnia, difamação e injúria. A calúnia é a falsa imputação de um crime a alguém. Então vejam, eu sei que aquilo é falso, eu sei que aquela pessoa não cometeu crime, mas eu imputo falsamente um crime a ela. Então eu falo, por exemplo, a Maria matou o João ontem à noite. Eu estou imputando a Maria um fato certo e determinado, que é um fato criminoso. Eu sei que a Maria não matou o João, mas eu estou falando que a Maria matou o João ontem. Estou imputando um crime a ela. Essa é a calúnia. Para existir calúnia, terceiros têm que ter conhecimento desse fato. Então eu tenho que falar para outras pessoas que a Maria matou o João. Porque a calúnia, ela atinge a honra objetiva da vítima, tá? Então ela atinge como as pessoas enxergam aquela vítima. Então se terceiros não tiverem ciência, não vai atingir a honra objetiva da vítima, né? Então as pessoas têm que ouvir esse daí que a Maria matou o João, aí todo mundo falando sobre isso, você viu? Então, a sociedade, as pessoas, a comunidade, os vizinhos, seja lá quem for, passam a enxergar a Maria como uma assassina. Isso é a calúnia. Quando a gente fala em calúnia, nessa falsa imputação de crime a alguém, a gente está falando de algo que atinge a honra objetiva daquela pessoa, a gente tem que entender que o que a gente está imputando
àquela vítima, Maria, é um crime. E para o Estado interessa saber se existe ou não um crime, certo? Então o Estado fala assim, poxa, a Maria matou ou não, João? Preciso saber, eu preciso instaurar um inquérito aqui, preciso instaurar um processo. Então o Estado quer saber se é verdade ou não essa tal dessa afirmação de que a Maria matou o João. Por isso, em regra, quando a gente fala de calúnia, que é a falsa imputação de um crime a alguém, caberá exceção da verdade. O que quer dizer isso? Se eu falei que a Maria matou o João ontem, se eu provar que ela realmente matou o João, eu não vou responder por crime nenhum, porque eu estou avisando que a Maria matou o João, não estou inventando. E o Estado quer saber se a Maria matou o João. O Estado vai instaurar uma investigação, então para ele é interessante saber se isso aconteceu ou não. Então, se eu provar que aquilo é verdade, eu não respondo pelo crime de calúnia, porque eu não estou caluniando a Maria, eu estou apenas comunicando um crime, e cabe então a exceção da verdade. Então, em regra, na calúnia cabe a exceção da verdade. Tem algumas exceções, não vai caber se o Estado não puder apurar aquele fato, seja porque tem alguma condição de procedibilidade, seja porque aquele fato já foi julgado, enfim. Se o Estado não puder apurar aquele crime, aí o Estado não quer saber se aconteceu ou não caberá a exceção da verdade. Mas, em regra, se eu acuso alguém de um crime, né, perante terceiros, caberá a exceção da verdade. Calúnia, ponto final, já sabemos tudo sobre a calúnia. E a difamação? A difamação ela é muito parecida com a calúnia. Ela atinge a honra objetiva da vítima, terceiros têm que ter ciência, imputa-se um fato certo determinado a alguém, porém, esse fato certo determinado não é um crime. Então eu falo, a Maria ontem à noite saiu com o João mesmo sendo casada. Olha aí que bafafá, né? O que acontece aqui? Eu imputei um fato certo determinado a Maria, eu atingi a honra objetiva da Maria, terceiros ficaram sabendo, só que o que eu falei que a Maria fez não é um crime. Ela sair com terceiros, ela traiu o marido dela, não é um crime. Então, o fato é determinado, mas não é um fato criminoso. Aqui é importante falar que a calúnia é só imputar um fato determinado que seja crime. Se for contravenção, cai aqui na difamação, tá? Porque a gente não pode punir alguém por mais do que a lei falou. A lei falou que o fato tem que ser criminoso, se não for um fato criminoso, cai na difamação. Então, nós temos aqui na difamação um fato certo, determinado, não criminoso, que atinge a honra objetiva da vítima e que tem que ter, terceiros têm que ter conhecimento. Em regra, caberá a exceção da verdade? O Estado quer saber se a Maria está traindo o marido dela ou não? Se a Maria está saindo ou não com o João? Em regra, não cabe a exceção da verdade. Porque como a gente não está falando de crime, o Estado não quer saber daquilo, não quer saber se é verdade ou não. O Estado não vai investigar aquilo, para o Estado tanto faz se a Maria trai ou não o marido dela. Então, em regra, não caberá a exceção da verdade. Só vai caber a exceção da verdade, excepcionalmente, se aquela vítima da acusação for um funcionário público. Por quê? Porque para o Estado é importante saber sobre a reputação do seu funcionário. Então, se eu estou falando que aquele funcionário público, no exercício da função, fez algum fato certo, determinado, que atinge a reputação dele, mas que não é criminoso, o Estado quer saber. Ele fala, opa, eu quero saber a reputação do meu funcionário, naquilo que diz respeito à atividade dele, tá? Então, em regra, não caberá exceção da verdade, mas excepcionalmente pode caber. Já a injúria é a imputação de uma qualidade negativa a alguém. Ah, e a Maria é burra. A Maria, sai com todo mundo, é vadia. Eu estou imputando uma qualidade negativa a alguém, a Maria ou qualquer vítima. Não é um fato certo determinado, é uma qualidade negativa. Atinge a honra subjetiva daquela vítima, tá? Então, terceiros não precisam ficar sabendo, basta que a vítima saiba daquilo, porque atinge a sua autoestima, a sua honra subjetiva. E por ser um fato que não é criminoso, que terceiros nem ficam sabendo, que atinge só a sua autoestima, isso não interessa para o Estado. O Estado não quer saber se a pessoa é burra, se ela é inteligente, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é vagabunda, se ela não é. O Estado não quer saber nada disso, é fofoca, né? Então não cabe exceção da verdade. Tá bom? Eu fiz aqui um quadrinho, eu gostaria que vocês fizessem na casa de vocês esse fichamento para ler, estudar, bater o olho toda hora e nunca mais esquecer essa diferença, tá? Aqui a gente fala qual é a diferença desses três crimes, qual atinge honra objetiva e subjetiva e quando cabe ou não exceção da verdade.
Não decorem a exceção da verdade, entendam. Exceção da verdade só cabe quando aquilo interessa para o Estado, tá? Se a gente entender esses 3 crimes, a gente consegue entender a exceção da verdade e a gente não precisa decorar tanta coisa. Porque o direito tem tanta decoreba que quanto mais a gente entender, é melhor, né? Por isso que eu gosto de trazer o fundamento desses crimes contra a honra mais do que a decoreba. E aí, chegando na injúria, a gente vai chegar no que mais tem sido cobrado nas provas, super importante, que a gente tem que saber de cor e salteado, que é o que aconteceu com a injúria racial. A gente tem o crime de racismo e a gente tinha a injúria racial prevista no Código Penal. E qual que era a diferença da injúria racial do parágrafo 3º do 140 e do racismo? Quando a gente falava em racismo, a gente falava num crime que atingia toda aquela população. Toda aquelas pessoas naquela cor, por exemplo, na cor preta, todas as pessoas que nasceram no Nordeste, todas as pessoas de uma determinada etnia, de uma determinada cor, de uma determinada raça, de uma determinada religião, todas as pessoas que fossem daquela determinada característica eram atingidos pelo racismo. Então, por exemplo, eu proíbo negros de entrar no meu estabelecimento comercial. Eu estou cometendo um ato de racismo, eu estou impedindo a liberdade dele, estou impedindo que aquela pessoa possa usufruir dos seus direitos. Já quando a gente falava na injúria racial, era uma imputação de uma qualidade negativa referente à raça, cor, etnia, direcionada diretamente a alguém. Eu não estava impedindo as pessoas negras de entrarem em algum lugar, de exercerem seus direitos, mas eu estava ofendendo uma pessoa específica por uma característica dela, por ela ser negra ou por ela ser de procedência nordestina, qualquer coisa nesse sentido. Por exemplo, nós tivemos aquele caso daquele jogador, acho que é o Daniel Alves, que ele chama, né? Não acompanho muito futebol, que os torcedores jogaram banana, chamaram ele de macaco, algo nesse sentido. Então, era uma ofensa dirigida a uma pessoa determinada em razão da sua raça. E a gente tinha essa diferenciação, né? Só que o STF, ele vinha entendendo que essa injúria racial, ela era uma forma de racismo e ela deveria ser tratada como racismo. O STF já vinha se posicionando nesse sentido. Ele falava, gente, ofender alguém por conta da sua raça, cor, etnia, é uma forma de racismo e deve ser tratado como tal. Então, a partir desse entendimento, o legislador falou, então vamos de uma vez por todas tacar uma pedra nesse assunto e já legislar sobre isso? E o que o legislador fez? Ele pegou a injúria racial, que estava lá no parágrafo 3º de 140, e levou para a lei de racismo. E inseriu na lei de racismo o artigo 2º-A, que traz a injúria racial. Como ficou o artigo 2º-A da lei de racismo? Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único, a pena é aumentada da metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. O básico, que todo mundo que está estudando aí, o mínimo que seja, já sabe, é que a injúria racial saiu do Código Penal e veio para a lei de racismo e deve ser tratada com o rigor do crime de racismo, tá? Isso é o básico que todo mundo sabe. Mas o examinador, percebendo que as pessoas não estão estudando tão a fundo esse crime, começou a vir com umas pegadinhas. Então vamos entender direitinho como era, como ficou e exatamente o que aconteceu para a gente não errar isso em prova? Eu trouxe aqui um quadro para vocês que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Então, o parágrafo 3º do artigo 140, ele trazia qualquer injúria preconceituosa. O legislador tirou a injúria racial, raça, cor, etnia, procedência, levou para a lei de racismo, mas deixou o parágrafo 3º do artigo 140 lá, a injúria preconceituosa. E o que está prevendo na injúria preconceituosa? É a injúria qualificada por preconceito decorrente de religião ou condição de pessoa idosa ou de deficiente. Então, quando o examinador pôs a injúria racial lá na lei de racismo, ele não excluiu, não aboliu essa injúria preconceituosa. A injúria preconceituosa ainda existe, ainda está no artigo 140, é uma injúria qualificada, mas ela não é mais qualificada por qualquer preconceito. É só de religião, condição de pessoa idosa ou deficiente. Se a ofensa for decorrente de raça, cor, etnia ou procedência, está lá na lei de racismo, tá? Então vejam que a injúria preconceituosa ela continua existindo, mas em se tratando de injúria de preconceito racial, está lá
na lei de racismo, tá? Então, artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aqui uma pegadinha boa. A gente já pensa lá na injúria preconceituosa, religião, idade ou deficiência. Cuidado, aqui não fala idade, fala condição de pessoa idosa. Se a ofensa for decorrente de idade, mas aquela vítima não for idosa, não entra aqui. Então, eu faço uma ofensa porque a pessoa é muito nova, ou porque ela é velha, mas ela não é idosa, não entra aqui, tá? Aqui, essa ofensa tem que ser referente à religião ou condição de pessoa idosa ou deficiente, tá? Não vamos cair em pegadinha. A gente teve um caso aí que ganhou repercussão nas redes sociais, que eram umas meninas de uma faculdade fazendo declarações super ofensivas a uma colega por conta da sua idade. Cairia aqui? Depende da idade dessa colega. Se essa colega era uma idosa, cairia aqui. Agora, se a colega tem 30 anos, ela tem lá seus 20, estão ofendendo ela porque acham ela velha, mas ela não é idosa, aí não cai aqui, tá? Então, só vai cair nessa injúria qualificada se for decorrente mesmo a idade, mas for decorrente da pessoa ser idosa. Então, vamos entender como era e como ficou, o que mudou, né, e o que a gente tem de agora em diante. Então, como era? O parágrafo 3º do artigo 140 previa a injúria qualificada, né, preconceituosa, por raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Como ficou? O parágrafo 3º do artigo 140 continua existindo, continua prevendo a injúria qualificada por preconceito, mas só decorrente de religião, idade, sendo a pessoa idosa ou deficiência, tá? A injúria decorrente de raça, cor, etnia ou procedência nacional, que estava lá no parágrafo 3º de 140, agora está no artigo 2º-A da lei de racismo. Passou a ser uma das formas de racismo e passou a ser tratada com rigor da lei de racismo. A injúria preconceituosa, ela antes, quando ela estava lá no Código Penal, ela dependia de representação do ofendido. Era uma condição de procedibilidade para a gente ter uma investigação, para a gente ter um inquérito, para a gente ter um processo, para a gente ter uma condenação. Era necessário que a vítima se manifestasse e falasse, olha, eu quero aqui essa investigação. A vítima tinha que representar. Hoje, a injúria racial, que está lá na lei de racismo, ela se procede mediante ação penal pública incondicionada. E as outras formas de injúria preconceituosa, sim, depende de representação do ofendido. O que isso muda na prática? Qual a importância disso? Vamos pegar aquele exemplo do jogador que eu falei, do Daniel Alves. Na época ele foi ofendido, né? Jogaram banana, chamaram ele de macaco, sei lá o que mais. E aí ele foi ofendido, era uma injúria racial. E ele tinha que decidir se ele queria ou não uma ação penal, uma investigação, se ele queria ou não levar isso adiante. Se ele quisesse, ele representaria e então teria a devida ação penal. Hoje, estando na lei de racismo, se qualquer pessoa visse aquela cena e fizesse uma notícia crime para o MP, para a autoridade policial, mostrasse que existiu esse crime, como ele é de ação penal pública incondicionada, independente da vontade do ofendido, independente da vontade da vítima, terá um inquérito, uma investigação, uma ação penal e uma possível condenação, tá? Então, é uma diferença bem grande. A maioria dos crimes contra a outra se procedem mediante queixa-crime, né? Injúria preconceituosa mediante representação. E em se tratando da injúria racial, que não é mais prevista no Código Penal, mas sim na lei de racismo, a gente tem uma ação penal pública incondicionada que vai ter investigação independente da vontade do agente. Antes, a pena da injúria racial era essa de reclusão de 1 a 3 anos da injúria preconceituosa. Agora, quando a injúria preconceituosa é por conta de racismo, né, que está lá na lei de racismo, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. O que isso muda na prática? Pessoal, se a gente tiver um flagrante de racismo, eu tive agora, nos últimos dias, eu tive lá na delegacia uma moça que bateu o carro, aí teve uma briga e tal, se descontrolou, e no meio das ofensas, ela proferiu ofensas raciais, né, por conta da cor da outra pessoa. Nesse caso, o que seria uma injúria apenas, agora é uma forma de racismo. Então, entra nos rigores da lei de racismo. E em se tratando de pena de 2 a 5 anos,
ela é presa em flagrante sem direito à fiança, tá? Então vejam como mudou bastante isso, como essa alteração faz diferença na vida prática, né? A gente tem que saber que não é considerado crime contra a honra, né? A injúria ou difamação quando ela for proferida numa ação, numa discussão de causa. Por exemplo, eu movi uma ação de divórcio, com briga de guarda e tudo mais. E aí eu falo que meu marido não é legal, que meu ex-marido sai com todo mundo, ou não é bacana. Eu falo alguma coisa que poderia configurar uma injúria ou uma difamação. Nesse caso, tendo a ver com a discussão da causa, deixa de ser crime, tá? Não há o que se falar em injúria ou difamação. A opinião desfavorável de crítica literária, artística ou científica, também, senão ninguém poderia falar mal de nenhum artista, da sua atuação, né? Exceto se tiver aquela inequívoca intenção de ofender aquela pessoa e não de fazer mesmo uma crítica literária ou artística. E o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que pede no cumprimento de dever de ofício. Estou lá relatando o meu inquérito e preciso falar que aquele averiguado, aquele indiciado não é muito bacana, falar o que ele já fez. Nesse caso, eu não vou responder por injúria nem difamação. Cuidado! Quando a gente fala de exclusão de crime, quando ele é no meio de uma ação judicial, ou numa crítica, alguma coisa assim, a gente está excluindo os crimes de injúria e difamação. Serve para calúnia? Não. Por quê? Porque a calúnia é imputar falsamente um crime a alguém, né? Isso pode dar ensejo à investigação, aquela pessoa pode ser condenada. Então, não estou me referindo à calúnia, só injúria e difamação. Se eu imputar falsamente um crime a alguém numa discussão judicial, ou no meu relatório, ou numa crítica, aí eu respondo por isso, tá? Então, quando a gente fala em exclusão de crime, não precisa decorar que é só injúria e difamação, precisa entender. Só dá para excluir o crime se for um crime de injúria ou difamação, tá bom? Isso, se vocês decorarem, vocês confundem, é melhor realmente entender. Já a retratação, ela pode acontecer antes da sentença e só pode acontecer na calúnia ou na difamação. Por quê? A pessoa ofendeu o outro, né? Falou que matou alguém, falou que a Maria não presta, sai com todo mundo, proferiu alguma ofensa, terceiros ficaram sabendo, manchou a reputação daquela pessoa. Quem fez isso, o agente que saiu divulgando essa informação falsa, se ele se retratar cabalmente antes da sentença, se ele falar pessoas, ó, mentira, ela não matou ninguém, faz uma nota no jornal falando, lembra aquilo que saiu ontem, era mentira. Se retratar e recuperar a reputação daquela pessoa, né, mostrar que aquela pessoa não cometeu aquele crime, também não, ela vai conseguir ficar isenta de pena, ela não vai responder por aquele crime, porque ela conseguiu fazer com que aquela reputação daquela pessoa não ficasse ferido. Cuidado aqui, na retratação só cabe para os crimes de calúnia ou difamação. Por que não cabe para a injúria? Porque a injúria atinge a honra subjetiva, a forma como eu me enxergo. Eu fiquei ferida com aquilo que falou, a Milena é burra, eu fiquei chateada. Tanto faz se retratar e falar, pessoal, a Milena não é burra, eu já fiquei ofendida. Só vai caber a retratação antes da sentença se forem crimes que terceiros ficam sabendo, que atinge a honra objetiva daquela pessoa e que dê para recuperar a sua reputação, tá? Então, cuidado, que o examinador adora fazer essas pegadinhas entre a retratação, que é calúnia e difamação, e a exclusão do crime, que é na injúria e difamação, tá? Por isso que eu falo que é bem melhor, em vez da gente decorar, a gente entender esses crimes e quando se aplica, para a gente não confundir na hora com pegadinhas do examinador. Tá legal, pessoal? Então é isso que a gente tinha que falar sobre os crimes contra a honra. Sobre a injúria racial, com certeza vai cair muito nos próximos tempos, né? É um assunto muito em pauta, muito discutido e tivemos essas alterações super importantes, então a gente tem que estudar com bastante atenção. Leiam o Código Penal, leiam o nosso material com bastante atenção, resolvam o máximo de questões possíveis aqui no site do Que Concursos, para não resolver questões desatualizadas por aí. E eu tenho certeza que vocês vão muito bem na prova de vocês. Tá legal, pessoal? Então a gente fica por aqui. Bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!